A paz do Senhor, meus amados. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Estou iniciando mais um plantão aqui para a honra e glória do nosso Deus. A obra aqui, ó, a obra da rodovia BR-493. Não poderia deixar também de aproveitar o momento para estar crescendo no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme vai dizer a palavra do Senhor. Então, todo momento devemos aproveitar todos os momentos vagos, momentos que, ainda que esteja trabalhando, ainda que esteja estudando, sempre tem um momento que a gente pode estar crescendo na palavra do Senhor, crescendo nas escrituras, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, que é assim que Deus espera que nós possamos estar sempre crescendo, desenvolvendo o nosso conhecimento no Senhor e sempre estar nos aprofundando nas escrituras. E assim vai dizer a segunda carta de Pedro, no versículo 3, de número 18, o último versículo da carta de Pedro, vai dizer: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então ali o Pedro ele estava explicando para a igreja, ainda que aquela igreja não tivesse entendido a sua ministração, ele finalizou dizendo na tua carta: cresçam, meus filhos, no conhecimento, cresçam na graça, isso que importa que nós possamos crescer cada vez na graça, crescer no conhecimento do nosso Senhor. Aleluia. E o que é graça, meus irmãos? Graça é favor imerecido, favor este que não permite troca. Então, o favor merecido que por Jesus nos foi dado, o favor de Jesus por nós nos deu vida eterna, vida, literalmente vida. E Jesus disse na palavra, no livro de João: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, isso é o favor, irmão. Isso é a graça de Jesus, é o favor de Jesus por nós, que nos concedeu a vida eterna. Porque todo aquele que vive e crê em Jesus nunca morrerá. E aquele que crê em Jesus e morre, viverá. Crescer na graça, pegar este favor e transformá-lo em algo útil para o próximo. Como diz a palavra do Senhor: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um dos maiores mandamentos na visão de Jesus. Então isso é crescer na graça, irmãos. Crescer na graça é ser útil para o próximo, ser útil para o outro, sem esperar troca, sem esperar recompensa, sem esperar recompensa do homem. Então, irmão, se crescer na graça é ajudar o próximo, fazer justiça. Se alguém tem fome, dê a ele algo de comer. Se alguém tem sede, dê a ele algo para beber. Se alguém está com frio, dê a ele uma vestimenta. Aleluia. Se alguém está descalço, dê a ele um calçado. Se alguém precisa de um abraço, dê um abraço. Se alguém precisa ouvir uma palavra, vá até ela e evangeliza ela. Então, irmãos, a graça, crescer na graça é fazer a obra, é se dedicar à obra do reino. Crescer na graça é fazer as obras. Crescer na graça, irmãos, é fazer a justiça de Deus, a justiça que nunca falha. Então, cresçam na graça, façam a obra, ajude ao próximo, mantenham a sua fé genuína em Jesus Cristo, busque cada vez mais as coisas do reino. Aleluia. E o conhecimento que a palavra do Senhor está dizendo. Pedro disse: crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse conhecimento é o conhecimento de Jesus. E como que nós vamos conhecer a Jesus? Através da palavra, através da escritura. Ele já deixou a sua palavra para que nós pudéssemos conhecê-lo. Então devemos conhecer a Jesus Cristo, quem Ele é, o que Ele fez por nós, através da tua palavra, através da escritura sagrada, que é a maior revelação, a maior profecia. Então este conhecimento só é possível, só é capaz através da leitura bíblica, através do conhecimento bíblico, através do aprofundamento das escrituras, através da dedicação da palavra do Senhor. Leia pelo menos um versículo por dia, um capítulo. Coloque metas para poder conhecer a palavra do Senhor. Coloque metas de ler um capítulo por dia, ler um versículo, tanto faz.
mas não deixe de ler, não deixe de crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele que pode nos gerar a graça, só Ele que pode nos engrandecer na graça. Só este conhecimento é capaz de nos gerar e de nos engrandecer na fé, no amor e na graça, a fim de obter o caráter de Jesus. Graça e conhecimento estão interligados, então eles caminham juntos. Não tem como você querer crescer só na graça e deixar de crescer no conhecimento. Você tem que crescer nos dois, na graça e no conhecimento, porque eles devem caminhar junto. Porque, irmãos, quanto mais eu conheço da personalidade de Jesus através da tua palavra, através da palavra de Deus, mais eu cresço na graça dele. E quanto mais eu cresço na graça de Jesus, mais eu quero conhecê-lo. Porque quanto mais eu conheço, mais eu tenho graça. E quanto mais graça, mais eu quero conhecê-lo. Então é um ciclo infinito e que nós devemos estar sempre buscando graça e conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus, graça, para que possamos estar cada vez mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possamos estar cada vez mais buscando a santidade e buscando as coisas do reino. Conhecimento nos fornece o quê? Conhecimento nos fornece discernimento, porque sem discernimento também não tem como permanecer de pé. Você precisa de discernimento, você precisa conhecer as coisas de Deus, ter um aprofundamento das coisas de Deus, ter um discernimento de tudo que está acontecendo em sua volta, dentro da igreja, discernimento para estar lidando com as situações, para que possa lidar com situações adversas. Então esse discernimento só é possível através do conhecimento, do crescimento, do conhecimento de Jesus Cristo. Tem um provérbio que diz: como o jardim, se não for cultivado, não pode ser colhido. Assim é o conhecimento. Se você não cultivar ele, se você não se aprofundar, como que você vai colher? Como que você vai lidar com a situação que demanda conhecimento se você não tem conhecimento? Como que você vai lidar com a situação da qual você precisa ter discernimento, mas se você não estudou, se você não procurou as palavras do Senhor, se você não se aprofundou no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de nada adianta você ter somente graça se não tiver conhecimento, e de nada adianta você ter conhecimento se não tiver graça. Você deve ter os dois devem caminhar junto. Crescer na graça e no conhecimento é uma via dupla de sentido único, deve estar sempre caminhando juntos, não pode uma abrir mão da outra. A graça te ajuda a entender o que Jesus fez por você, e o conhecimento te faz ficar mais perto dele, mais perto de Jesus. O conhecimento nos faz a amar com o coração de Jesus. O conhecimento nos faz a enxergar com os olhos de Jesus. O conhecimento nos faz a abraçar com os braços de Jesus e a olhar com seus olhos. O conhecimento é tudo, irmão. O conhecimento da palavra do Senhor. Abre a sua mente. O conhecimento é tudo, irmão. O conhecimento da palavra do Senhor vai abrir a sua mente, vai abrir a sua visão. O conhecimento da palavra é tudo, irmãos. Vai te ajudar, vai abrir a tua visão, vai abrir o teu entendimento, vai te dar discernimento, visão espiritual, discernimento, tudo que precisamos para que possamos estar lidando com as situações, superando as adversidades, as tribulações, as dificuldades, e somente com a graça e conhecimento que possamos estar cada vez mais firme nas obras do reino, firme nas coisas do Senhor. Aleluia. Então cresçam na graça. Crescer na graça é a cada dia, a cada momento, tomar posse do favor imerecido, que é a salvação. Esse é o favor imerecido de Jesus por nós, a salvação eterna. Então devemos tomar posse através da nossa fé no nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. A graça foi derramada sobre nós por Deus ao entregar seu Filho unigênito na cruz, que por nossos pecados ele foi insultado, por nossas transgressões ele foi chicoteado, martirizado, por nossos pecados, por nossos erros, por nossas atitudes ele sofreu, mas carregou sobre si nossas doenças e enfermidades e nos garantiu a vida eterna.
Então creio, busque cada vez mais o conhecimento, busque cada vez mais a fé genuína nesse Senhor Salvador, que é o nosso Deus eterno, que está nos aguardando ao lado direito do Pai, que tem intercedido por nós. Jesus é o nosso sumo sacerdote, o nosso eterno sumo sacerdote. Ele intercede por nós. Ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para nos guiar, para nos ensinar, para nos aproximar cada vez mais dele. Então, em nome de Jesus, irmãos, que a mensagem de hoje seja crescer na graça e no conhecimento. Desculpe os erros, que essa mensagem fique para a igreja, em nome de Jesus. Amém.